Por ordem de inscrição, orador inscrito, com a palavra, eminente senador Alessandro Vieira, do PPS do Estado de Sergipe. Depois teremos a palavra com o senador Dário Berger, de Santa Catarina. Senador Alessandro, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores e senadoras. Como é sabido, nessa casa, acabamos de protocolar, por volta das 14 horas, o requerimento da CPI das Cortes Superiores, desta feita subscrito por 29 senadores da República, com 13 fatos determinados lá elencados e que demandam, que exigem apuração. Mas eu quero voltar um passo atrás, senhor presidente, porque o cidadão brasileiro precisa desesperadamente tratar de emprego, de segurança, de saúde, de educação e de justiça. Mais do que nunca, a nossa sociedade demanda esses direitos básicos negados há séculos. O cidadão brasileiro, senador Cid Gomes, finalmente entendeu que para ter os seus direitos garantidos é preciso mudar. Ele compreendeu finalmente que o voto é a arma mais importante numa democracia. Não são os fuzis, nem são as canetas nos gabinetes, é o voto a arma mais importante. O cidadão brasileiro mudou o executivo e o legislativo de uma forma inédita na nossa federação. Renovação na Câmara de 47%, renovação no Senado de 85%, a maior renovação da história das duas casas, e a eleição para o executivo de um presidente da República com um perfil absolutamente oposto dos seus antecessores. Agora, senhor presidente Lazier, cabe a nós, representantes, fazer com que a mudança chegue às casas onde o voto não tem interferência direta. O cidadão brasileiro, mesmo naquele mais humilde rincão, fez seu dever de casa, entendeu que precisava mudar e fez a mudança que estava a seu alcance. A hora agora é de apurar se aqui no Senado da República nós temos coragem e independência suficiente para fazer a mudança que é necessária também nas mais altas cortes do Poder Judiciário. É notório, salta aos olhos, que a cúpula do Poder Judiciário apresenta sérios problemas. Ninguém está fazendo aqui qualquer tipo de acusação de prática de crime ou cometendo qualquer tipo de ato leviano com relação aos senhores ministros dos tribunais superiores, que eu repito, a toda oportunidade que tenho, não além do Supremo Tribunal Federal, temos o STJ, TST, STM e TSE. Um judiciário transparente e eficaz é pedra basilar de uma democracia sadia, mas um judiciário opaco, lento e seletivo é, pelo contrário, um prenúncio de ditadura. A ditadura dos poderosos, a ditadura daqueles que têm o maior poder econômico e, por conta disso, conseguem melhores condições de atuar naquela seara. Dezenas de fatos envolvendo ministros da Suprema Corte foram apresentados nesta casa ao longo dos últimos anos, utilizando a única ferramenta que é disponível ao cidadão comum, que é o pedido de impeachment. Todos esses, senador Lazier, todos eles foram sepultados em gavetas em atos de império dos presidentes dessa casa, sem que nenhum deles tivesse concedido ao plenário a possibilidade de apurar os fatos, porque ninguém está fazendo, repito novamente, condenação antecipada de quem quer que seja. Os 29 senadores que subscreveram esse pedido, 29, representam diretamente 53 milhões de eleitores. Diretamente. São parlamentares de 11 partidos diferentes, mais o senador Regufe, que está sem partido. Parlamentares de 19 estados diferentes da federação. Essa pauta não é minha, essa pauta é do Brasil. Absolutamente todos os requisitos legais estão atendidos no requerimento da CPI. O requerimento foi construído por muitas mãos, contando com colaboração dos colegas da casa e colaboração da sociedade civil. A dificuldade que nós vamos enfrentar não é uma dificuldade técnica. Essa barreira está certamente superada. A dificuldade que enfrentamos é política. Essa é a barreira que precisamos enfrentar. E aí eu busco uma adaptação de uma frase de um pensador antigo da Inglaterra e digo com toda tranquilidade que hoje a tal governabilidade é o último refúgio dos canalhas. Sob pretexto de governabilidade já se fez barbaridades nesse Brasil. Partidos foram destruídos, biografias foram arruinadas, sob justificativa de que era preciso garantir governabilidade. Nada disso se sustenta. São justificativas cínicas para se fazer aquilo que se sempre fez no Brasil:
manter os poderosos de sempre imunes à ação da justiça, imunes à transparência que o cidadão brasileiro tanto demanda. Como não tem capacidade e condições de explicar o inexplicável, nós elencamos, como disse, 13 fatos. O jurista Modesto Carvalhosa elencou, semana passada, 32 fatos, apenas com referência a um único ministro. Como nenhum desses fatos consegue receber uma explicação plausível, adequada, eles partem para uma sistemática de ameaça, de confronto e de claramente dizer que uma CPI pode travar o Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, o que trava o Brasil, praticamente desde o seu nascedouro, a âncora que nos prende, é essa casta de privilégios, é a corrupção enraizada nas instituições, é o absoluto estado de compadrio em que vivemos. Chega disso. O cidadão brasileiro não admite mais essa carga de mentira e de cinismo. O cidadão brasileiro se revolta. E muitas vezes, por falta de uma orientação, essa revolta é canalizada para destinos errados. Estamos vendo nas ruas pessoas gritando contra o STF, contra o Judiciário, a favor de uma ditadura. Cabe a nós aqui no Senado canalizar essa revolta justa, verdadeira da sociedade para as vias adequadas, previstas na legislação. O legislador constituinte foi sábio ao prever para o Senado a capacidade de fazer essa interferência, mesmo diante da mais alta corte do nosso país. Porque não é possível mais deixar assim abandonado o desejo do brasileiro por uma justiça verdadeiramente transparente. Não é legítimo falar em cassação pura e simples de ministros, não é legítimo falar em acabar com o Judiciário ou com o Supremo, não é aceitável fazer piada citando um cabo e um soldado para o fechamento da nossa mais alta corte. A democracia não aceita brincadeiras, a democracia é uma coisa séria e para mantê-la é preciso sempre atuação atenta, muito segura e muito firme, de nós todos que aceitamos a incumbência, pedimos à sociedade que nos desse a incumbência de fazer valer a legislação e o desejo do nosso povo. Mas nós temos que compreender também uma realidade histórica. Se o sistema na sua mobilização impede que a gente utilize os canais previstos na legislação, é claro que o cidadão vai continuar revoltado e a gente não sabe para onde essa revolta vai se destinar. É indispensável que o presidente Davi Alcolumbre cumpra a sua missão para a qual ele se dispôs, para a qual ele se candidatou, recebendo o meu voto, inclusive, de fazer a diferença nessa casa. Ninguém aqui veio para fazer a mesma coisa que estava sendo feita. Existe sim hoje uma janela para que a gente faça a mudança e é preciso lutar. Mas eu quero comunicar, claramente falando com vocês que são colegas, os servidores da casa e as pessoas que nos ouvem. Eu tenho duas certezas. Primeiro, que a história vai registrar a postura de cada senador e de cada senadora. A forma como se posicionam nessa situação vai ficar registrada na história, porque há muito tempo não tínhamos uma chance de fazer uma mudança tão importante. E quero comunicar um desejo, que as urnas mais adiante cobrem essa fatura, porque aqueles que se elegeram prometendo coragem e renovação e que no primeiro momento entregam para a sociedade covardia e traição têm que pagar esse preço. Eu não tenho a menor dúvida que o cidadão está acompanhando. Nós vamos em frente, vamos à luta, o Brasil merece uma mudança de verdade e eu tenho certeza que aqui, nesse Senado, temos condições de fazer essa entrega. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentos, senador Alessandro Vieira, por trazer à tribuna esse tema com tanto equilíbrio e ponderação e marcando época, porque esse tema até hoje sempre foi muito difícil de ser pronunciado aqui no plenário do Senado. De fato, o Senado está cumprindo o seu papel ao examinar essa matéria expendida aqui pelo senador Alessandro e que certamente terá desenvolvimento nos próximos dias. Nós teríamos aqui pela lista de inscrições o senador Dário Berger, que me parece que ainda não chegou, ou já esteve aqui antes e saiu. Estamos aguardando para daqui a instantes também a abertura da ordem do dia, com a presidência do senador Davi Alcolumbre, que permanece ainda na reunião dos líderes, desde as 2h30 da tarde. Se não tem mais nenhum orador inscrito presente, nós vamos fazer a suspensão dos trabalhos por alguns instantes, porque... Quem é? Não.
porque daqui a instantes teremos aqui o presidente da casa para cumprir a ordem do dia de hoje. Portanto, suspenso por alguns minutos, possivelmente, esta sessão.